Bom dia, pessoal. Tudo bom? Nós vamos falar sobre trauma térmico. Então, aprender como atender um doente vítima de queimadura. Se nós soubermos atender o doente vítima de queimadura, esse paciente pode ter um prognóstico favorável. E olha o que eu vou dizer para vocês. Os pacientes morrem mais. Os pacientes vítimas de queimadura, eles morrem mais, em primeiro lugar, por complicações relacionadas à queimadura. Em segundo lugar, por insuficiência respiratória. O que significa isso, pessoal? Será que o primeiro atendimento reflete sobre essa estatística? Sim ou não? Sim. Está totalmente relacionado. Se nós soubermos o que fazer nas primeiras 24 horas desse doente, o prognóstico dele pode ser favorável ou não. O que significa isso? Que eu preciso ter conhecimento para tomar as condutas corretas para esse doente não complicar lá na frente. Certo? Então, vocês vão ver que a pele é a última coisa que a gente vai se preocupar. Né? O que é mais importante antes da pele? Quais são os fatores que levam o doente a complicar? Porque ele está morrendo. Não está morrendo? Não sou eu que estou dizendo que ele morre mais pelas complicações. São os estudos que mostram isso. Então, o que eu tenho que priorizar para saber atender esse doente correto? Para atender esse doente de forma correta e lá na frente ele tem um prognóstico favorável. Ou seja, contribuir para a melhora do doente. Ok? Então, é a partir desse raciocínio que a gente vai começar a nossa aula, o nosso bate-papo. Entender que eu preciso conhecer todas as especificidades do doente queimado para fazer a coisa correta, de forma correta, para que ele tenha um prognóstico favorável e não complique lá na frente. Então, trauma térmico, como atuar? Primeira pergunta que a gente precisa se fazer, como atuar? Olha essas vítimas. Né? Qual a particularidade dessas vítimas? Esse acidente aqui foi aquele incêndio no presídio. Ok? Todas essas vítimas chegaram para que nós atendêssemos. Muitas vítimas. A maioria precisou de intubação orotraqueal. Então, meu raciocínio crítico é, o que fazer com um doente desse? Quais são as prioridades dele? O que eu preciso ver primeiro? O que pode levar esse doente à morte? São várias perguntas que nós precisamos nos fazer para saber atender um doente vítima de queimadura. Precisamos saber atender, saber o que fazer. Então, aqui a frase que é a frase mais importante, né, dentro desse nosso bate-papo. As causas mais comuns de morte associadas às queimaduras são as complicações, em primeiro lugar, como eu falei. Em segundo, a insuficiência respiratória. Então, é aqui que nós precisamos saber o que fazer para tentar minimizar as complicações, para tentar, né, proporcionar para esse doente um prognóstico favorável. Ok? Queimaduras não são apenas lesões de pele. Grandes queimaduras são lesões multissistêmicas com risco de morte, capazes de afetar coração, pulmão, rim, trato gastrointestinal e sistema imunológico. Ou seja, o doente queimado não é só um doente queimado. Ele não tem só queimadura de pele. Ele pode morrer se nós não soubermos o que fazer. E a pele é a última coisa com que eu vou me preocupar. Então, quais são os aspectos principais, essenciais, relacionados a esse atendimento?
O que eu preciso priorizar? Como é que eu posso conduzir esse atendimento para que o meu doente tenha um prognóstico favorável? Aqui, ó, essa é a ordem, né, de atendimento, são esses os fatores essenciais que eu preciso me preocupar quando se trata de um doente vítima de queimadura, pessoal. Primeiro, via aérea. As vias aéreas é a primeira coisa com que eu tenho que me preocupar. Em segundo lugar, a ventilação do doente. Como é que essa ventilação pode estar comprometida? Reanimação volêmica. Quanto de líquido eu vou jogar nesse doente? Eu tenho que saber. Eu não posso jogar nem a mais e nem a menos. Se ele complica lá na frente, um dos fatores relacionados a essas complicações é a quantidade de líquidos que eu jogo para esse doente. Extensão da lesão, até que ponto isso interfere no prognóstico? Profundidade, o mesmo raciocínio crítico. Queimaduras químicas e elétricas, quais as particularidades de cada uma? Para eu saber o que fazer no momento certo. Ok? Deu para entender? Vamos discutir um por um. Certo? Então vamos lá. O que acontece nas vias aéreas? Que pode complicar a vida do meu doente? Me digam. O que acontece nas vias aéreas? Falem alto. Edema que leva à obstrução. Não é isso? Como reconhecer que essa via aérea está obstruída? Porque se essa via aérea está obstruída, uma das complicações que esse doente pode evoluir é justamente com o edema, que vai dificultar a intubação desse doente. Então, importante reconhecer a obstrução de via aérea, o risco de obstrução de via aérea, para, no momento certo, decidir, intuba ou não intuba. E aí tu precisa do médico para intubar, né? Se você estiver numa unidade, numa ambulância, se for pré-hospitalar, atendimento pré-hospitalar, suporte avançado, a decisão crítica é, intuba ou não intuba? Esse doente tem risco de obstrução de via aérea? Provavelmente, principalmente se ele tiver queimaduras de face, né? A gente vai ver lá na frente isso. Então, a minha decisão crítica é se ele tem risco de edema de via aérea, que vai levar à obstrução, a intubação ela tem que ser precoce. Porque, de repente, se o profissional retarda essa intubação, daqui a pouco ele não consegue mais intubar. Não é isso? Então, a tua decisão crítica no momento do atendimento, em que você reconhece o risco de obstrução ou a obstrução já instalada, é desobstruir. E muitas vezes é intubação orotraqueal, tá? Desobstrução dessa via aérea de forma definitiva através de intubação orotraqueal. Então, atenção especial para a via aérea. Como é que você vai reconhecer uma via aérea obstruída? O doente pode estar rouco, né? Com dificuldade para falar, não é isso? Já com uma insuficiência respiratória instalada. E aí você fala com ele, como é o seu nome? Aí ele vai, meu nome é fulano de tal. Opa, sua voz é assim? Não, começou a ficar assim depois da queimadura. Opa. Então, se você tem conhecimento, né, que esse doente tem risco de obstrução por edema, e aí você não pode retardar. Porque ele tem risco desse edema progredir e obstruir completamente a via aérea. Ok? E como a ventilação desse doente vai estar comprometida? Me digam, o que aconteceu com os doentes de Santa Maria, da Boate Kiss? O que aconteceu com eles?
inalaram muita fumaça. Não foi isso? Vocês viram a quantidade de mortos que nós tivemos lá? As pessoas que estavam ajudando no atendimento, no resgate, né, quebrando parede, também morreram. Vocês lembram? Vocês conseguiram acompanhar isso pelos noticiários? Pois é. Muitos deles, a grande maioria, não teve queimadura, não. Foi só a lesão por inalação que matou, né, aqueles jovens. Então, 2 mecanismos comprometem a ventilação do meu doente. Primeiro, a lesão por inalação. Própria lesão por inalação. A inalação de fumaça, né, de ar quente, de vapor, que leva a alta temperatura até a via aérea. Os subprodutos tóxicos dessa inalação, né? Então, na hora que o doente inala esse produto tóxico, ele vai também fazer a mesma trajetória que o oxigênio faz. E vai ser distribuído para as células. Não é isso, pessoal? Então, além disso, existem as partículas que o doente inala, né? Substâncias particuladas que vão se depositando em toda a via aérea. Foligens que vão se depositando em toda a via aérea. Naquele incêndio que nós comentamos no início da aula, a grande maioria daqueles doentes precisaram de intubação orotraqueal, respiração artificial, ventilação mecânica e lavado brônquico. E o retorno desse lavado brônquico foram muitos produtos, muitas foligens, né? Por quê? Porque todas essas substâncias particuladas resultantes da combustão foram se depositando em brônquios, capilares pulmonares, bronquíolos. E isso, lá na frente, pode causar muitas complicações para esse meu doente, né? Como a gente vai ver. Então, olha só, se nós formos avaliar o que leva ao comprometimento da ventilação do meu doente, é isso aqui, ó. A própria temperatura, né? O ar seco versus o vapor. Então, o ar seco não tem condições de levar a alta temperatura até a via aérea, mas o vapor tem, através das gotículas de fumaça, de vapor. Então, ele leva a temperatura e vai causar edema, porque faz com que a célula desidrate. A célula perde líquido para o terceiro espaço. Asfixia, inalação de fumaça, aí está totalmente relacionado ao tipo de produto que foi inalado. Então, a gravidade da lesão, pessoal, depende do tipo de produto que foi inalado e do tempo de exposição a esse produto, que vai levar a lesão por inalação, a lesão pulmonar por inalação. Qual foi o produto que foi inalado lá em Santa Maria, que matou esses jovens de forma tão rápida? Vocês sabem qual foi o produto? O que foi? Gás cianeto. Altamente prejudicial. Por isso que muitos morreram, e rápido, pelo tipo de produto. E lá em Santa Maria foi cianeto, gás cianeto, né? Então, pessoal, o tipo de produto inalado e o tempo de exposição a esse produto está totalmente relacionado, ligado à gravidade da lesão pulmonar, ok? Ah, professora, mas eu vou saber que tipo de produto ele inalou? Não, a gente não vai saber, muitas vezes não tem como saber, ok? Mas você tem sempre que pecar por excesso. Raciocínio crítico para pensar sempre no pior. Se você pensa no pior, você é obrigado a tomar uma atitude para tentar reverter esse quadro. Se você negligenciar e achar, não, tá tudo bem, foi só uma fumacinha, aí sim a gente não toma uma atitude. A atitude correta que a gente tem que tomar frente a esse atendimento. Lesão pulmonar tardia induzida pela toxina.
o doente morre semanas, dias ou semanas depois da exposição ao produto. Repetindo, dependendo do tipo de produto e do tempo de exposição. Então, pode manifestar-se após vários dias e a gravidade depende da composição do gás inalado e do tempo de exposição a esse produto. Certo? Então, olha só. A gente já está vendo numa sequência de prioridades. Primeiro, você se preocupou com a via aérea, obstruída, que é o A. Agora, você está se preocupando com o B, que é a ventilação do meu doente. E como essa ventilação pode ser comprometida dependendo do mecanismo da queimadura. Ok? Então, como é que a gente vai desconfiar, como nós podemos desconfiar que esse doente pode ter risco de lesão por inalação? Aqui, chumascamento de pelos da face, a própria queimadura de face, dificuldade para falar, rouquidão, estridor já instalado, foligem em orofaringe, né? O dente cospe, né? Escarra o carbonáceo, né? Então ele abre a boca, a cavidade oral está toda comprometida, você vê que tem foligem em orofaringe. Edema, né? Através da rouquidão. Então avalia o teu doente, fala com ele. Crepitação à ausculta pulmonar. E a própria insuficiência respiratória já instalada. Então, esses são alguns sinais que podem nos mostrar ou nos levar a raciocinar criticamente em cima desse doente e pensar, esse doente pode ter lesão por inalação. Porém, mesmo que ele não apresente esses sinais, não significa que ele não tenha risco. Aí você vai conhecer a história. Ele ficou confinado, ele ficou preso na casa durante meia hora, a casa estava em chamas e depois de meia hora conseguiram retirar o doente de lá. Ele chega sem nenhum desses sinais. Vocês vão liberar imediatamente, sim ou não? Não, porque nós temos conhecimento que esse doente pode complicar, que esse doente pode ter inalado fumaça, que ele pode apresentar complicação respiratória, que ele é um doente que tem risco de lesão por inalação. Ok? E como é que eu trato isso? Aqui, a intubação precoce antes que as vias aéreas se fechem. Alto fluxo de oxigênio. Isso é fundamental. Lembre-se que o nosso doente está respirando, está fazendo troca gasosa com produto tóxico. Então, nós precisamos dar um alto fluxo de oxigênio para esse doente. Hidratação. Por que hidratação? Meus alunos aí que devem ter estudado já, né? Que a gente já começa a prática amanhã, né? Então, já devem saber tudo de queimadura, né? Estudaram. Por que hidratação? Como ela é importante no atendimento do doente vítima de queimadura? Principalmente no atendimento do doente que tem risco de lesão por inalação. O que mais? Eu vou responder essa pergunta eu vou responder essa pergunta com uma outra pergunta. Qual é a trajetória do oxigênio no organismo? Ele vai sair do alvéolo e vai para onde? Para corrente sanguínea, certo? Vai para a corrente sanguínea, não é? O produto tóxico não faz a mesma trajetória que o oxigênio. E vai para onde? Para a corrente sanguínea. Como é que você vai tirar esse produto tóxico da corrente sanguínea? Estimulando a diurese. Estimulando a filtração glomerular. Não é isso?
É um raciocínio muito simples. Por que eu preciso hidratar o meu doente? Porque o produto tóxico faz a mesma trajetória do oxigênio e esse produto tóxico vai cair na corrente sanguínea. Então eu preciso hidratar o meu doente para estimular a filtração glomerular, a depuração sanguínea. Quanto mais volume eu jogo para esse meu doente, mais eu estimulo a diurese. E essa diurese tem que ser monitorizada para saber se existe equilíbrio nesse volume, pessoal. Equilíbrio hídrico. A quantidade de volume que você está jogando é a quantidade de volume que o doente está perdendo. Para você ter certeza que esse rim está filtrando de forma satisfatória. Então, aqui é o tratamento. E o que chama a nossa atenção para esse tratamento principal, e que é uma das armadilhas que nós podemos enfrentar no atendimento de urgência e emergência, é não se atentar para isso aqui. A abordagem precoce e agressiva das vias aéreas é crucial antes que as vítimas com lesão por inalação, né? Em todas as vítimas com lesão por inalação. Para você ter certeza que essa via aérea não está obstruída ou já não tem sinais de obstrução. Ok? Então, se eu tenho conhecimento de como tratar e faço um tratamento correto, principalmente nas primeiras 24 horas, esse meu doente tem um prognóstico favorável lá na frente. Olha quantas particularidades eu estou vendo antes de chegar na pele dele. Não é? Não é isso? Então, olha só. Olha essa frase, pessoal. De tão importante que ela é. Fundamental para prevenir o choque hipovolêmico. Só perde em prioridade para as vias aéreas. Olha como a hidratação é importante. Doente queimado choca? Faz choque hipovolêmico? Sim ou não? Choca. E o pior e mais perigoso, e que é uma armadilha para quem trabalha em urgência e emergência, porque muitas vezes não se atenta, é uma perda invisível. Porque não chama a tua atenção. O doente que sangra muito, que tem risco de fazer choque hipovolêmico por sangramento, chama a tua atenção, porque você está vendo a hemorragia, nossa, é sangue. Mas um doente que perde líquido por queimadura, plasma, não chama tanto a tua atenção. Então, se nós não tivermos esse raciocínio crítico para entender que ele pode chocar, nós não vamos jogar o volume que ele precisa. E aí, resultado disso? Complicações lá na frente. Complicações que matam o doente. Vocês estão vendo que eu estou chamando muita atenção para isso. Que é justamente a importância do nosso primeiro atendimento. Das primeiras 24 horas desse doente. A preferência? Ringer lactato. Evitar acesso venoso em área queimada, onde o edema pode dificultar o acesso, né, às veias e a fixação. Um dos doentes mais difíceis de nós pulsionarmos é o doente queimado, né? Principalmente dependendo da extensão dessa lesão. Então, é um doente que provavelmente vai chegar no hospital, no intra-hospitalar, e vai precisar de intracate. Porque é difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Vítimas com lesão por inalação de calor ou de fumaça precisam de mais volume do que as que têm apenas queimadura. Olha, o que fortalecendo aquela frase que eu coloquei inicialmente, a hipovolemia aumenta a gravidade da lesão pulmonar. Vocês estão vendo como é importante? Não sou eu que estou dizendo isso. São os estudos científicos que mostram, pessoal. E nós precisamos ter conhecimento para saber o que fazer. São vítimas que dependem desse nosso conhecimento. Quanto custa uma vida?
Quanto custa uma vida para vocês? Quanto custa? Falem alto. Não tem preço? Sério? Não tem preço? E o que significa isso? Dinheiro nenhum vai suprir a perda. Então vocês estão me dizendo que não tem preço. Se não tem preço, eu tenho o direito de negligenciar uma vítima, seja de qualquer coisa, aqui a gente está falando de queimadura, mas seja de qualquer coisa. Eu, como profissional de saúde, tenho a obrigação de ter conhecimento para fazer a coisa certa no momento certo. Porque vocês estão me dizendo que uma vida não tem preço. Então, tudo que eu sei, por mais conhecimento que eu tenha, ainda vai ser pouco frente à responsabilidade que nós temos, frente à complexidade que é a área da saúde, pessoal. Então, eu não posso simplesmente ir para o meu hospital, trabalhar, sem ter conhecimento bem aprofundado daquilo que eu faço. Porque muitos doentes vão depender do primeiro atendimento de vocês. E se vocês fizerem a coisa errada, vocês estão sendo coniventes, estão sendo responsáveis pelas complicações de um doente lá na frente, ou pela morte. E nós não temos esse direito, pessoal. Nós não temos esse direito. Não é verdade? Então nós precisamos buscar esse conhecimento para saber o que fazer na hora certa e fazer a coisa certa. E como é que eu vou infundir volume? Qual é a quantidade de volume que eu devo infundir nesse meu doente? Existe uma fórmula para isso, né? Uma fórmula que me direciona, que me dá um volume aproximado de líquido que esse doente precisa nas primeiras 24 horas. E essa fórmula é a seguinte. Ficou até ruim, né, para aparecer, mas ó, até a edição passada do ATLS, a 9ª edição do ATLS e 8ª do PH, falava assim, de 2 a 4 ml de líquido, vezes o peso do doente, vezes a superfície corpórea queimada. Só que estudos já nos mostram que a hipervolemia, né, a hidratação agressiva, um volume excessivo pode causar danos para o nosso doente, como coagulopatias. Então, se eu não posso jogar muito líquido, então a pergunta é, então quanto de líquido eu vou jogar? Então a fórmula era de 2 a 4. Hoje, frente a toda essa evolução dos estudos científicos que vão nos direcionando para um atendimento correto, hoje a fórmula é 2 ml de líquido vezes a superfície corpórea queimada vezes o peso do doente nas 24 horas. Sendo que metade desse volume, desse total, já precisa ser feito nas primeiras 8 horas. Então, se esse cálculo der, vamos um exemplo, 5.000 ml, o cálculo total deu. Então, você tem que saber que 2.500 ml ele já precisa receber nas primeiras 8 horas. Você já tem que calcular isso. Você já tem que colocar na tua bomba de infusão. Se não tiver bomba de infusão, fazer cálculo de gotejamento. Para que esse doente receba metade de 5.000 ml nas primeiras 8 horas. E nas primeiras 8 horas da queimadura. E não da hora que ele chegou no hospital, pessoal. Se ele se queimou 10 horas da manhã e chegou no hospital 1 hora, meio-dia, sei lá que horário, vocês têm que fazer esse cálculo após o horário
da queimadura. Que horas foi sua queimadura? 10 horas. Então, o cálculo que você vai fazer é que até 18 horas ele tem que receber 2.500 ml de líquido. Entenderam? Imagine vocês num local, no interior do estado, onde, vamos pensar, não tem médico. Vocês, né, acadêmicos de enfermagem ou enfermeiros, vão ser os responsáveis por esse primeiro atendimento, por essas primeiras 24 horas. Vocês só vão conseguir a transferência desse doente no outro dia, que é a realidade. Vocês só vão conseguir vaga no hospital de referência 24 horas, 48 horas depois. Então, vocês serão os responsáveis pela condução desse doente nas primeiras 24 horas dele. E olha como as primeiras 24 horas são importantes. Não é? Então, eu tenho que saber, eu preciso saber o que fazer para dar chances desse paciente ter um prognóstico favorável. Então, olha aqui, se nós formos pensar agora, lembra, olha, a gente falou, nós não falamos em alguns aspectos essenciais? Via aérea, ventilação, circulação do meu doente. Agora vamos pensar e avaliar a extensão e a profundidade da queimadura. E o quanto isso interfere na gravidade do doente, porque interfere. Um doente com 20% de área queimada é menos grave do que um doente com 60% de área queimada. Um doente com apenas queimaduras de primeiro grau é menos grave do que um doente com queimaduras de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Vocês não concordam? Não são? Não é mais grave? Né? Então, como é que eu vou avaliar isso? E quais as condutas que eu vou tomar frente a isso? Então, ó, aqui, só para a gente relembrar, as camadas da pele são essas camadas que são comprometidas pela queimadura. E a gravidade depende, né, da extensão da lesão e da profundidade dessa queimadura. Queimadura de primeiro grau superficial, de segundo grau com espessura parcial, de terceiro grau com espessura total, ou quarto grau, onde já tem comprometimento de músculo, tendão, estruturas mais profundas, né? Osso. Então, essas são as consideradas queimaduras de quarto grau. Então, olha aqui. Aqui é uma queimadura de primeiro grau. Dificilmente um doente desse precisa de internação, tá? A conduta vai ser ambulatorial mesmo, principalmente se tiver uma extensão pequena. E eu reconheço por quê? Vai estar só vermelho, né? Muito irritado. Queimaduras de segundo grau, aí eu já tenho comprometimento da derme, né? Aí eu já tenho exposição, risco de uma perda de líquidos, porque já tem comprometimento de estruturas de vasos sanguíneos. Então, aqui o doente pode perder muito líquido. E aqui o doente pode chocar. Então, qual é a extensão dessa lesão que vai refletir na gravidade desse doente? Eu vou fazer uma pergunta lá na frente. Eu ia fazer agora, mas eu vou fazer essa pergunta lá na frente sobre as bolhas. Queimaduras de terceiro grau é uma queimadura mais grave. Além do comprometimento da epiderme, né, da derme, eu tenho comprometimento de estruturas mais profundas, de subcutâneo. E geralmente, como é que eu reconheço uma queimadura de terceiro grau? O aspecto dela é um aspecto mais esbranquiçado, né, mais comprometido, né? Então, é mais ou menos um aspecto de couro, né, queimado. Então, quando eu olho uma queimadura, eu consigo distinguir se ela é uma queimadura de primeiro, segundo ou terceiro grau, se eu conhecer o aspecto de cada uma delas.
Queimaduras de 4º grau, aí eu já tenho comprometimento de áreas mais profundas, né? Eu tenho já exposição de tecidos mais internos, de tendão, de músculo, de osso, ok? Como é que eu vou estimar a reposição volêmica do meu doente, que a gente falou lá na circulação? Porque aqui eu já estou avaliando extensão. Vocês não viram, lembram da fórmula? 2 ml de líquido vezes a superfície corpórea envolvida vezes o peso do doente. Eu vou fazer isso lá no C, na circulação, no momento que eu estou lá na circulação? Não. Por quê? Porque esse cálculo é para as 24 horas. Lá no C, eu vou colocar 2 frascos de soro, deixar correndo bonitinho. Quando chegar no E, que é a exposição do meu doente, aí com calma eu vou fazer o cálculo da superfície corpórea envolvida, para saber quanto de volume ele vai precisar nas 24 horas. Quanto do total. Então, como é que a gente faz esse cálculo? Aqui, ó, regrinha dos 9. A regrinha dos 9 te dá uma estimativa para você calcular a superfície corpórea envolvida. Cabeça, 9%. Tronco, 18%. Anterior, tronco posterior, 18%. Cada braço, 9%. Cada perna, 18%. Genitália, 1%. Isso é um cálculo mais pré-hospitalar, tá? Porque lá no intra a gente tem mais umas subdivisões, né? Que são mais subdivididas cada região dessa. Na criancinha, esse cálculo é diferenciado, porque a perninha ainda está em desenvolvimento, a cabeça ainda é maior é proporcionalmente maior ao corpo. Então ela ganha para a cabeça e perde nas pernas. Então olha só, eu vou faça um cálculo aí para mim, por favor, rapidinho. O doente que vocês vão atender, ele tem o tórax anterior queimado, ele tem todo o braço direito queimado e ele tem a coxa anterior direita queimada. Quantos % de área queimada ele tem? Cálculo rapidinho aí. Tórax anterior queimado, braço direito queimado, todo o braço direito queimado e coxa anterior direita queimada. Quantos %? Quantos %? 31,5%. Se vocês forem fazer um concurso público e cair essa pergunta, essa resposta vai estar lá. 31,5%. Quanto é o tórax? Ele tem o tórax anterior queimado. Quanto é o tórax? É mesmo? É o tórax ou é o tronco? É o tórax. Porque até onde eu estou vendo aqui, 18% é o tronco. Mas o teu doente tem só o tórax anterior queimado. Eu vou devolver a sua pergunta. Considera a metade dos 18? Pensem, pessoal, ó. Se todo o tronco é 18, quanto é só o tórax anterior? 9. É assim que você faz um cálculo de superfície queimada, estimando a área queimada a partir do conhecimento da área total. Se o teu doente 18% é o tronco e ele só tem o tórax anterior queimado, quantos % é? 9. O braço quanto é? Ele tem todo o braço queimado, não é? 9. 9.
Quanto é a coxa anterior direita? Hã? Agora, 4,5. Porque se a perna toda é 18, anterior 9, posterior 9, não é isso? Mas ele tem só metade da anterior. Entenderam, pessoal? Vocês estão entendendo como é que faz um cálculo, uma estimativa de área queimada? Você tem um total, você sabe o valor total de uma área. Então você olha e calcula mais ou menos quanto ele tem de superfície queimada. E assim você consegue estimar a quantidade de volume que ele precisa, porque você vai jogar isso para aquela fórmula. Não é? Não vão mais errar? Se tiver concurso público, não vão mais errar? Ainda bem. Então é um método, um cálculo rápido, prático, fácil de memorizar. Pouco preciso, porque não é aquele cálculo exato. É mais ou menos. Não é isso? É mais ou menos. Mas ele te dá um norte, ele te dá uma estimativa de volume, de área queimada para você calcular o volume que esse doente precisa nas primeiras 24 horas. Então precisa conhecer a regrinha dos 9 para saber quanto de superfície queimada o meu doente tem. Curativo. Como é que a gente faz o curativo desse doente? O que a gente passa? Passa alguma coisa? Aí eu vou fazer logo uma pergunta. Rompe ou não rompe as bolhas? Não rompe, né? Por que não rompe? Alguém me disse rompe? Rompe ou não rompe? Rompe, não rompe, tá? Essa eu adoro a discórdia, né? Eu adoro uma discórdia, mas essa é uma discórdia branca, não é isso? Uma discórdia branca, porque é em cima dessa discórdia que a gente tem que discutir. Uns rompem, outros não rompem. Então bora defender aí quem não rompe. Por que não rompe? Ah, risco de infecção. Que mais? Que mais? E quem rompe? Por que rompe? Defendo aí a conduta de vocês. Quem vai romper? Por que vai romper? Alguém disse que não é para romper? Alguém disse que é para romper? Pessoal, ao contrário, nós estamos falando de queimaduras que levam o doente para o hospital e que podem matar. Não estamos falando de queimadura doméstica. Coisinha simplesinha, queimei meu dedo. Né? Não, nós estamos falando de grandes queimaduras que levam o doente a complicações graves e que matam esse doente. Ao contrário do que muitos pensam, esse exudato que está ali é patológico, não é? Não é resultado de um processo inflamatório? Não é? A pele não tem poros? Não tem? Dilata com o acúmulo de líquidos, não dilata? O que pode acontecer com esse exudato? Se transformar em meio de cultura para bactéria. Além de impedir, além dessa pele, impedir o contato da medicação com a área lesionada. Quando é que nós não vamos romper essa bolha? Só no pré-hospitalar. A ambulância, o SAMU que vai buscar, ele não vai romper, porque realmente existe um risco de infecção. Mas quando o doente chegar no intra, todas essas bolhas têm que ser rompidas. Elas têm que ser desbridadas. Porque elas impedem o contato da medicação com a área lesionada. Se torna meio de cultura, de infecção. Então, do doente todo, aquela foto que eu mostrei para vocês, daquela senhora da lesão de 2º grau, aquilo tudo vai ser desbridado.
toda a pele solta tem que ser retirada. Aquilo ali vai necrosar. Então, como é o protocolo, né? Dependendo do protocolo, aqui nós temos um protocolo. Limpar o doente, desbridar a área queimada. Nesses primeiros momentos, nessa primeira fase da queimadura, as primeiras semanas, o doente precisa de sulfadiazina de prata, que é o que a gente passa, né? O murim por cima, para proteger, para manter a pomada, o medicamento em contato com a lesão. E acolchoado. Por que o murim? O murim é aquele tecido branquinho, né? Fininho, que a gente encontra, né? Em loja de tecido, que faz anágua de roupa, de quadrilha, enfim. Então, esterilizado, né? A gente esteriliza, coloca em cima da pomada, coloca o acolchoado. Lembra, esse doente não vai perder líquido ainda? Não vai? Então vai molhar muito. Curativo de queimada a gente não faz de manhã, de tarde, de noite. Não! A gente faz um dia sim, um dia não. Uma vez por dia. Dependendo da fase da queimadura, dependendo da quantidade de líquido, dependendo da prescrição, enfim. Então, a sulfa, o murim, o acolchoado para absorver esse exudato e a bandagem. Aqui, como nós estamos vendo aqui. Certo? Então, isso vai ser trocado, né, conforme a evolução da queimadura. Quanto mais você mexe, mais troca curativo realmente, tem mais risco de infecção. Muitas vezes esse doente precisa fazer desbridamento dentro do bloco cirúrgico, porque áreas necrosadas, muito profundas, né, que o dente precisa ser sedado para fazer isso, porque dói muito, pessoal. Desbridamento, você tem que pensar na dor. Você tem que sedar o doente antes de iniciar um desbridamento extenso, porque isso dói demais. É desumano fazer isso sem uma medicação, sem uma sedação, sem um analgésico, sem uma analgesia, né? Potente para esse doente. Tá? Lembre-se que dor é o 5º sinal vital. Ela precisa ser tratada, monitorada como sinal vital. Ok? Então, ó, estéreis e secos. Curativos úmidos apenas em superfícies abaixo de 10%. Molha ou não molha a queimadura? Se molhar a queimadura não vai ficar mais, não vai amenizar a dor? Molha ou não molha? Por que não molha? Na verdade, não é a expansão. O meu doente perdeu o quê? Perdeu a pele. Perfeito. Perdeu a pele, né? Quais as funções da pele? Proteção, termorregulação. Opa! Meu doente que não tem pele, vai conseguir fazer termorregulação? Não, né? Se você molhar, fazer curativo úmido, numa lesão acima de 10%, esse doente corre o risco de evoluir com o quê? Hipotermia. Hipotermia, pessoal, leva a complicações. Uma delas são as coagulopatias. Lembra que eu falei lá em cima, lá atrás, os doentes morrem mais por, em primeiro lugar, complicações relacionadas à queimadura? E nas primeiras 24 horas, alguém resolveu fazer compressa úmida numa lesão acima de 10%. E o doente evoluiu com hipotermia. Vocês estão entendendo como o nosso atendimento reflete no prognóstico do doente? E como eu vejo isso, pessoal? Isso é vida real. Pessoas que não têm conhecimento e que continuam fazendo compressa úmida num grande queimado. Porque vai amenizar a dor. Não pode. Eu estou contribuindo para piorar
uma complicação para o doente ou contribuindo para que o doente evolua com complicações. Então, curativo úmido, só em lesões abaixo de 10%, um braço inteiro, eu posso fazer curativo úmido, compressa úmida. Por quê? Porque é só 9%. O doente não corre o risco de evoluir com hipotermia. Então, se você tem conhecimento, você vai prevenir a hipotermia. E uma das formas de prevenir a hipotermia é justamente jogando volume aquecido para esse doente. Não é? Fazer aquecimento central. Se nós formos lembrar de fisiopatologia, pensar em coagulopatias, lá na cascata de coagulação, a baixa temperatura, uma temperatura abaixo de 35 graus, vai impedir a ativação de fatores importantes de coagulação dentro dessa cascata. Que o resultado, no final, que seria a formação de fibrina para formar o coágulo, não vai ter, vai estar comprometido. Por quê? Porque esse doente ficou hipotérmico. E fisiopatologicamente falando, ele complica lá na frente por conta do teu primeiro atendimento. Então a gente precisa saber o que fazer para fazer a coisa certa. Manter a área coberta para diminuir a dor, o fluxo de ar. Um doente que chega no hospital com um grande queimado, com uma extensão importante comprometida, com ar-condicionado ligado, para você está tão gostoso, para ele está muito frio, que ele não consegue termorregular. Então, quando a gente cobre essa área, fica menos desconfortável para ele, porque o fluxo de ar aumenta, né, o desconforto. No pré-hospitalar, não remover roupas que estão aderidas. Isso tem que ser feito no intra-hospitalar, com o paciente sedado, porque isso vai doer, pessoal, demais. Remover ou não, romper ou não as bolhas? Já perguntei para vocês e a gente já respondeu. E no pré-hospitalar, não aplicar nada. Se são vocês que vão atender esse doente, ele é um grande queimado, esse primeiro atendimento tem que ser feito no hospital, da forma correta, com a medicação correta. Mas eu já vi paciente chegar com pasta, café, não sei o quê, nossa, isso compromete tanto a avaliação da lesão, como a própria evolução da lesão. Então não pode passar nada. Deixa que o intra-hospitalar cuida disso, tá bom? E aí, você tem que você tem que proporcionar um atendimento correto, principalmente nas primeiras 24 horas, para que o nosso doente tenha um prognóstico favorável. E evolua bem. E receba alta. Bem. Né? Uma melhora importante. E a dor que eu falei para vocês. Tratar a dor. Né? Assegure-se que a área queimada esteja coberta, o fluxo de ar sobre a área queimada causa muita dor e analgesia segundo o protocolo local, dependendo do hospital. Né? Qual é o protocolo desse hospital para o tratamento da dor? Ok? Quinto aspecto essencial na avaliação, queimaduras químicas. O que é mais grave? As queimaduras provocadas por produtos químicos básicos, base, né? Ou produtos químicos ácidos. O que é mais grave? Produtos ácidos ou básicos? Básicos amoníaco, né? Água sanitária, né? Isso queima a pele.
e outros exemplos. O que é mais grave? A queimadura por produtos básicos ou ácidos? Ácidos, né? Corrói a pele, né? Causa aquela lesão horrível, não é isso? Sim ou não? Não. Cuidado. Os nossos olhos podem nos trair. E nós acabamos nos desviando para aquilo que chama mais a nossa atenção e acha mais chocante e pensa que é mais grave. Como agora vocês falando que a queimadura por ácido é mais grave. Não é. As queimaduras por produtos ácidos, eles causam uma lesão chamada necrose por coagulação. Coagula, fecha os poros. Então, evita que o produto químico penetre mais internamente. Diferente dos produtos básicos. Eles provocam uma lesão chamada necrose por liquefação. O que significa isso? Ele entra em contato com o tecido e abre os poros. O que acontece? Penetra mais, tem a capacidade de penetrar mais internamente. E quando ele penetra mais internamente, ele vai abrindo os poros. Vocês entenderam a gravidade? Então, o produto químico básico, ele tem um risco maior de atingir estruturas mais internas do que o produto químico ácido. Certo? Ok? Queimaduras nos olhos. Isso aqui é um equipamentozinho, né? Um dispositivozinho que é uma lente de Morgan, porque é difícil você lavar a região dos olhos quando você entra em contato com o produto químico, não é? Porque a tendência é que você pisque. Então, essa lente, dependendo da gravidade da exposição do produto, né? Do tipo de produto, essa lente você coloca no doente, conecta no soro e pode ficar lavando, né? Que vai fazer uma boa irrigação. Importante que a gente lave bastante essa região que foi comprometida. Quanto mais você retirar o produto químico, menos lesão vai ser causada no tecido, né? Então, a gravidade também depende do tipo de produto e do tempo que esse produto entre em contato, fica em contato com o tecido, né? Então, a intenção é que a gente consiga retirar o mais rápido possível, a maior quantidade possível de produto químico da pele. Então, lavar abundantemente com água por 20 a 30 minutos. Porque enquanto ele estiver em contato com a pele, ele vai continuar queimando. Isso é uma característica da queimadura por produto químico. Queimar enquanto ela não for removida totalmente do tecido. E as queimaduras elétricas? Como é que eu trato um doente vítima de queimadura elétrica, por descarga elétrica? Olha só, o que você vai se preocupar, em primeiro lugar, com um doente desse? Como é que a gente vai atender um doente desse? Falem para mim. Vou me preocupar com o que primeiro? Hein? Não existe uma sequência para eu atender? Esse doente pode ter obstrução de via aérea? Não pode? Via aérea não é prioridade? Então, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, pessoal, é a via aérea. Uma das características da descarga elétrica, da queimadura por descarga elétrica, é porque ela tem um local de entrada e um local de saída. E a gravidade depende da trajetória dessa corrente no corpo da vítima. Então, esse doente pode ter lesão interna? Não pode? Pode. Pode ter lesão interna. Então, aquela minha sequência organizada de avaliação A, B, C, D, E tem que ser seguida. Igual do politraumatizado, porém raciocinando de forma diferente. Por quê? Porque o mecanismo de lesão do politraumatizado é um e do doente queimado é outro. Mas esse doente pode ter uma lesão no tórax, pode ter hemotórax, pode ter pneumotórax,
pode ter fratura de costela, principalmente se ele cair de grande altura, não é? Esse doente pode estar chocado por lesões internas, lesão intraabdominal. Pode ter comprometimento neurológico. E dependendo da extensão da lesão, essa extensão vai refletir sobre a gravidade do doente. Não é? Então, olha só. A prioridade é a mesma do doente vítima de... A sequência de avaliação é a mesma do politraumatizado. Porém, com raciocínio diferente. Então, os efeitos desta lesão variam muito, podendo ser de pouca importância até o óbito, e depende principalmente daqui, ó, do percurso da corrente elétrica pelo corpo. Um doente pode chegar, ó, com lesões externas importantes e consciente orientado sem nenhuma lesão interna. Sair muito bem, obrigado. Pode chegar sem nenhuma queimadura externa e morrer. Então, qual foi o percurso da corrente elétrica pelo corpo da vítima? Da intensidade da corrente, lógico, né? Uma intensidade maior é mais grave do que uma intensidade menor de corrente de descarga elétrica. Do tempo de exposição do doente à corrente elétrica, da espécie de frequência da corrente, do estado de umidade da pele e das condições orgânicas do indivíduo. Se esse doente já tem doença pré-existente também, imagine que, claro, que o prognóstico dele vai ser mais reservado, né? Então, isso aqui, né, essas situações vão refletir sobre o prognóstico do doente, ok? Então, olha aqui, esse doente todo foi desbridado, né? Ficou todo envolvido depois com bandagem, mas sem nenhuma lesão interna. Saiu bem, consciente orientado o tempo todo, né? Não complicou. Legal isso, importante isso. Então, isso que a gente quer, devolver o doente para a família sem nenhuma lesão provocada ou agravada pelo nosso atendimento, complicada pelo nosso atendimento. É isso? Já basta as lesões que ele tem. Já basta. Tá? No pré-hospitalar, se esse doente tem risco de lesão de coluna, porque a gente tem que pensar nisso, é muito comum. O doente está lá em cima da casa, colocando o telhado, fazendo uma laje, sei lá o quê, e lá no poste, lá trabalhadores das empresas de eletricidade, enfim, ele sofreu a descarga lá em cima e caiu. Então, além de queimado, ele pode ser um politraumatizado. Ainda tem risco de lesão de coluna, então tem que ser tratado com todo cuidado, como se trata um politraumatizado, imobilizando a coluna cervical, colocando em prancha rígida, né, para prevenir a piora dessa lesão. E é muito comum, pessoal, mais do que vocês pensam, o doente chegar também, além da queimadura, com lesão de coluna, por conta da queda. Então, a primeira pergunta ele caiu, onde foi, como foi? Então, você tem que conhecer a história da queimadura para pensar nas possíveis lesões. E lembrem-se, vocês têm que ter raciocínio crítico para pensar. O doente que chega com vocês e tem uma história, essa história tem que fazer parte do teu atendimento, porque é em cima dessa história que você vai procurar a lesão. Então, olha só, se alguém chega e te diz, olha, tá chegando o doente vítima de queimadura que estava colocando ajeitando um fio elétrico lá no poste. Qual foi a altura dessa queda? Então, você pensa logo, ele pode ter obstrução de via aérea, ele pode ter lesão de tórax, ele pode estar chocado, ele pode ter lesão cerebral traumática, ele pode ter fratura, lesões externas. Olha como eu estou organizando o meu raciocínio. Eu estou organizando de forma sequencial, pensando no que é mais grave por menos grave, não estou? Não estou fazendo isso? Não é? E aí, quando eu penso nisso,
Você já pensou no que ele pode ter. Você vai atender em cima do teu raciocínio, em cima das tuas desconfianças. Você não pode ir para lá sem saber o que você está procurando. Você tem que ir para lá examinar o doente já pensando no que você está procurando. Você achou que ele tem via aérea obstruída, então você vai lá, tem via aérea obstruída? Fala com ele. Está falando, né? Está rouco? Aí você pensou que ele tem um trauma torácico porque ele caiu lá de cima, tem desconforto respiratório, você vai examinar o tórax, inspeção, percussão, palpação em ausculto. Então, você sabe o que você vai estar, você sabe o que você está procurando e está examinando em busca dessas lesões que você está desconfiando. Ah, você achou que ele estava chocado, vai lá examinar para ver se ele tem sinais de choque. Ah, você achou que ele tem também lesão cerebral traumática. Como é que está o nível de consciência? Quanto é que está o Glasgow dele? Então, pessoal, você tem que primeiro pensar no que o doente tem, nos riscos de lesão, para você ir procurar. Ou seja, você vai direcionada para um atendimento. E vai direcionada para um atendimento organizado, conforme a prioridade. Primeiro o A, depois o B, depois o C, depois o D, depois o E. Ok? Administrar Ringer lactato ou soro fisiológico para eliminar a mioglobina. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Lembra das complicações? Muitos doentes evoluem para insuficiência renal aguda e precisam de hemodiálise. Por quê? Por quê que eles evoluem com insuficiência renal aguda? Alguns deles, principalmente os que têm lesão relacionadas à descarga elétrica, eles evoluem com insuficiência renal aguda por causa disso daqui. Todo o músculo destruído, esmagado, queimado, destruído pela descarga elétrica, enfim, ele libera para a corrente sanguínea mioglobina, que é altamente nefrotóxica. Se você não jogar volume para esse doente, porque é o mesmo raciocínio do produto tóxico, mesmo raciocínio. Como é que eu vou limpar o sangue? Como é que eu vou retirar essa mioglobina do sangue? Hein? Estimulando a diurese. Quanto mais concentrada essa diurese, mais risco de lesão renal o doente tem. E quantos doentes eu trabalhei muito tempo com hemodiálise. E quantos doentes lá no nosso hospital, eu já fiz hemodiálise. Por quê? Porque evoluíram com lesão renal. Por quê? Porque nas primeiras 24 horas da queimadura, da descarga elétrica, ninguém pensou na rabdomiólise, que é a complicação relacionada ao cúmulo de mioglobina no sangue. Então tem que prevenir a rabdomiólise, infundindo volume nesse doente. Se você perceber uma diurese diferenciada, né, mais escurecida, com uma coloração mais diferente, mioglobinúria, mioglobina na urina. Se já tiver instalado, mais preocupação ainda você precisa ter com a hidratação desse doente, né? Para tentar prevenir a rabdomiólise. Ok? Olha só, pessoal, quanta coisa importante nós estamos falando, quantos aspectos importantes estão relacionados a um doente vítima de queimadura. Não é? Quanta informação a gente precisa saber, quanto conhecimento nós precisamos ter para fazer a coisa certa, para prestar um atendimento correto para esse doente. Por que essa criancinha, o que vocês acham que levou à perda desse membro dessa criança? São tantas as complicações que os nossos doentes vítimas de queimadura
podem sofrer, podem enfrentar tantas. Uma delas é a síndrome compartimental. E o tratamento disso depende muito do olhar de quem recebe esse doente pela primeira vez. Para desconfiar da possibilidade de existência de síndrome compartimental, para procurar logo um atendimento correto com um profissional que vai reverter isso. E o que é a síndrome compartimental? Todas as vezes que o doente chegar com queimaduras circunferenciais, seja nos membros superiores, seja nos membros inferiores, seja em tórax e abdômen, esse doente tem risco de evoluir com síndrome compartimental. Por quê, pessoal? Porque a área vai perder a sua elasticidade, vai atrofiar, e um risco das estruturas contidas naquele compartimento, vamos citar o exemplo do membro superior, né? Uma lesão circunferencial vai causar isquemia. E essas estruturas contidas nesse compartimento vão entrar no quadro de isquemia. Músculo, tendão, vasos sanguíneos. E a vascularização, a perfusão fica comprometida. Muitas vezes o doente não tem pulso distal na região comprometida. Então, um doente chega, você já olha e você já percebe ou você desconfia de síndrome compartimental. Palpa pulso. Se o doente não tiver pulso, está comprometido já. O doente precisa de um procedimento chamado escarotomia descompressiva para liberar essas estruturas contidas nesse compartimento e proporcionar novamente uma boa vascularização para o doente não perder o membro, que é o que levou à perda do membro daquela nossa criança. Nós perdemos aquela criança. Nós perdemos. Ela passou um tempo internada na UTI, melhorou, foi para a clínica, perdeu o membro. Mas até aí, o que é um membro perto de uma vida? Vocês não concordam comigo? Né? Não concordam? O que é um membro perto de uma vida? Porém, depois, ela complicou muito. E nós perdemos aquela criança. O que significa isso? Que os estudos científicos estão certos. Que os doentes morrem mais por complicações relacionadas à queimadura, em primeiro lugar. E é isso que a gente precisa evitar. Então, reconhecer a síndrome compartimental para acionar o profissional que tenha habilidade para fazer escarotomia descompressiva. Imaginem uma síndrome compartimental em toda a região do tórax. O doente não respira, não tem capacidade de fazer expansibilidade torácica, não é? E aí já chega com vocês com insuficiência respiratória. E você reconhece, pessoal, porque é muito fácil reconhecer uma síndrome compartimental pelo aspecto da região, pelo aspecto da pele. Imagine você pegar um pedaço de carne desse tamanho, quando você coloca para assar, ela atrofia, ela desidrata, não é? Ela perde, ela diminui de tamanho, mesma coisa que acontece com o corpo, com a carne humana. Então, a gente tem que olhar e desconfiar, né, que esse doente pode ter síndrome compartimental. Se o teu doente estiver consciente e orientado, ele vai reclamar de muita dor, uma dor assim incompatível, né? Uma dor que não cessa. A hora que ele disser assim, parou de doer, aí é a hora que tu tem que correr, porque é a hora que ele perdeu a sensibilidade, de tão comprometido que ficou a vascularização, certo? E cuidado, as crianças são as mais vulneráveis. Não confie em criança. Então o que você mais pode fazer para evitar isso, para evitar a queimadura em crianças, é a prevenção, pessoal. Evitar, primeiro que não tem que confiar em criança. Então a criança não tem que ficar na cozinha, né? Criança não tem que ficar perto de mesa com produto quente, com alimento quente.
Criança não tem que brincar com eletricidade, com fio, com cuidado, cuidado maior, prevenção é mais importante. E quantas crianças queimadas? Uma das coisas que mais acontece, que muito acontece, vamos dizer assim, é a criança chegar com queimadura nos membros, porque geralmente no interior, eles fazem um buraco, jogam lixo para queimar o lixo. E aí forma aquela capa, né, que você pensa que não tem mais fogo, mas lá embaixo tem, e a criança vai brincar no quintal, cai naquele buraco. Nossa, gente, como acontece isso? Então é cuidado, é prevenção. É pensar no risco, no pior mesmo, para prevenir o pior. Não tem jeito. É assim que a gente consegue prevenir. Sempre tendo um raciocínio crítico em cima do pior. Pode acontecer isso, então eu vou evitar fazendo tal procedimento, né? Tal conduta. Em resumo, o trauma térmico é uma causa significativa de morbidade e mortalidade. Isso é fato. Todos os estudos mostram isso. A preocupação imediata é com as vias aéreas, com a respiração e com a circulação. Porque é essa sequência que muitas vezes feita de forma errada ou tomando condutas erradas nesses 3 pontos de avaliação é que causam complicações sérias para o meu doente. Vocês já viram aqui. É desconfiar de uma obstrução de via aérea, é desconfiar precocemente de um risco de lesão por inalação, é jogar a quantidade de volume que esse doente precisa. Se você fizer isso e souber o que fazer nas primeiras 24 horas, o prognóstico dele vai ser favorável lá na frente. Ele tem chances de ser devolvido para a família sem danos maiores. E isso está relacionado com o nosso atendimento. Não tem jeito. As grandes queimaduras são problema multissistêmico. Então nós temos que pensar que não é só pele queimada. São vários órgãos comprometidos que podem ser comprometidos com o doente vítima de queimadura. Os profissionais de saúde têm um papel importante e decisivo no tratamento inicial do doente queimado e sua evolução. Está aqui, resume tudo o que a gente conversou desde o início. Nós temos um papel fundamental, ou seja, nós somos os responsáveis pela vida ou pela morte desse doente. Ponto final. Eu quero ser responsável pela vida, e vocês? Também? Então vamos estudar. Vamos estudar. Vamos nos apoderar de conhecimento dentro daquilo que você faz. Se você vive um tipo de especialidade, você precisa saber de tudo, de todo o conhecimento, você precisa ser detentor de todo o saber? Não. Mas dentro da especialidade que você vive, você precisa sim ser detentor de todo o conhecimento. Porque é o teu conhecimento que vai definir o prognóstico do doente, frente ao tipo de atendimento que você vai prestar. Não é isso? Vocês não concordam? Então vamos nos apoderar de conhecimento, porque nós não temos o direito de brincar com a vida ou com a saúde das pessoas. Ok, pessoal? Vamos diminuir essas estatísticas que hoje nós temos do doente morrer por complicações. Bom? Meus contatos, quem quiser me achar, meu canal no YouTube, meu Face, meu Insta, meu e-mail. Só não posso dar meu telefone, né? Porque aí... Ok, pessoal? Tudo bem? Deu para construir um conhecimento capaz de salvar vidas? Construir um conhecimento capaz de amenizar as complicações relacionadas à queimadura? Sim ou não? Pronto. Então eu me dou por satisfeito. Certo? Ok? Beijos. Olha só.
Acabou cedinho. Tá bom? Obrigado pela atenção. Muito prazer. Muito prazer.